Glória a Deus. Meus amados irmãos e amigos, que nesta oportunidade nos ouve, quero com alegria vos cumprimentar com a paz do Senhor e Salvador Jesus. Para nós é um prazer de estarmos adorando a Deus juntos, neste trabalho que tem sido um canal de bênção para tantas famílias. A visão de Deus dada ao nosso líder, pastor Arnóbio Tavares Lima, que tem sido acertadíssima, e muitas pessoas, centenas e centenas de pessoas têm sido alcançadas. Que você possa mais uma noite usufruir das bênçãos, das beatitudes de Deus. Meu pastor, muito obrigado pela confiança de poder estar ministrando a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo a narrativa do apóstolo João, capítulo de número 1, versículos 34, depois o capítulo de número 20, e o versículo de número 31, e depois o capítulo 9 e o versículo de número 35. São 3 textos dentro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 34, está escrito: "E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus." Capítulo 20, versículo 31. "Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome." Capítulo 9 e versículo 35. "Jesus ouviu que eu tinha o expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus?" Queridos, com a ajuda de Deus, queremos refletir com os irmãos sobre um tema simples, porém contundente, quando nós nos debruçamos diante das verdades oriundas do nome de Jesus. Exatamente sobre Jesus, o Filho de Deus. Queridos, o Evangelho de João, ele juntamente com Mateus, Marcos e Lucas, compõe os livros biográficos, não no sentido estrito da palavra, mas no sentido amplo, no sentido lato. No entanto, com aspectos distintos. Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como sinóticos, dado a semelhança, dado a visão conjunta que esses 3 evangelistas tiveram a respeito de Jesus. Para que você tenha
uma ideia. Esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, revelam os fatos da vida exterior de Jesus. Narram aspectos da vida humana. Relatam discursos públicos e traz o ministério de Jesus na Galileia. João, por sua vez, vai falar da vida íntima de Jesus. Vai falar da vida divina do meigo nazareno. Vai tratar dos seus discursos pessoais e vai narrar do seu ministério na Judéia. Claro que Mateus vai falar para um público de mentalidade judaica, porque a ênfase de Mateus é apresentar Jesus para os judeus como rei. Ao passo de que Marcos vai enfatizar um público de mentalidade romana e apresenta Jesus como servo. Lucas vai falar para um público de mentalidade grega e se preocupa em enfatizar Jesus como um homem perfeito. João, ele tem peculiaridade, particularidade. Podemos dizer seguramente que 90% do que está escrito no Evangelho de João, nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas escreveram. Uma ideia disto é sobre o casamento lá em Caná da Galileia. Só João narra. Só João vai trazer o diálogo de Jesus à noite com Nicodemos. Só João escreve sobre aquela conversa a dois com a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Só João, ele trata daquela cura milagrosa do paralítico de Betesda, que há 38 anos aguardava o agitar das águas pelos anjos. Só João escreve sobre a libertação da mulher adúltera que foi apanhada no ato. Só João, ele trata do milagre do cego de nascença, ao cuspir e da saliva com o pó da terra fazer lodo, e untando os olhos do cego, o manda se lavar no tanque de Siloé, e ele volta vendo. Só João, ele trata do maravilhoso milagre da ressurreição de Lázaro, amigo do mestre. Queridos, porque o Evangelho de João, ele é diferente, porque João vai escrever para um público universal, não se preocupa para um grupo restrito. João traz uma tônica para judeus, para gentios, para a igreja, para todos. E vem com um propósito diferente, porque o propósito do Evangelho, segundo testemunhas muito antigas, foi escrito e publicado em Éfeso, a pedido do apóstolo André, seu irmão, e de alguns bispos asiáticos, a fim de combater certos erros sobre a divindade de Cristo,
que fora propagado por um certo judeu chamado Cerinto. Um dos textos que eu li, o capítulo de número 20, e os versículos 30 e 31, João vai narrar dizendo que Jesus operou em presença de seus discípulos muitos outros sinais. É que na verdade João só se preocupa em trazer 7 milagres, diferente de Lucas, de Marcos e de Mateus, que vai narrar diversos. Porque João tem um propósito diferente. Propósito número 1, ele é apologético, é mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E o outro propósito é um propósito evangelístico, para que crendo, ou seja, pela fé, tenhamos vida em seu nome. Porque Jesus é revelado o Filho de Deus. Porque o próprio João, no seu prefácio, a guisa de introdução do seu livro, vai trazer o que os demais evangelistas não trouxeram. Que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e que ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João, o evangelista, narrando a vida e a chegada de João o Batista, vai dizer: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Mas não era João a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, a nação de Israel, mas os seus não receberam, os judeus. Mas a todos quanto receberam, isto aos gentios, aos que não eram da descendência de Abraão, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E este Jesus, que é o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí João Batista chega no deserto da Judeia e vai pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Eu vim para batizar com água para arrependimento, mas vem um após mim, que é antes do que eu. Veja que revelação, ele vem depois de mim, mas ele é primeiro do que eu. Eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Aleluia. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João veio como precursor, ou seja, aquele que vem antes para anunciar a chegada de outrem, mas veio para apontar Jesus como verdadeiro Filho de Deus, unigênito. E este evangelho, na sua particularidade ainda, vai trazer a divindade de Jesus revelada em todos os capítulos. No capítulo 1, Jesus é revelado o Filho de Deus. No capítulo 2, Jesus é revelado o Filho do homem.
No capítulo 3, ele é o mestre divino. No capítulo 4, ele é o ganhador de almas. No capítulo 5, ele é o grande médico. No capítulo 6, ele é o pão da vida. No capítulo 7, ele é a água da vida. No capítulo 8, ele é o defensor do fraco. No capítulo 9, ele é a luz do mundo. No capítulo 10, ele é o bom pastor. No capítulo 11, ele é o príncipe da vida. No capítulo 12, ele é o rei. No capítulo 13, ele é o servo. No capítulo 14, ele é o consolador. No capítulo 15, ele é a videira verdadeira. No capítulo 16, ele é o doador do Espírito Santo. No capítulo 17, ele é o grande intercessor. No 18, é o sofredor modelo. No 19, é o salvador crucificado. No 20, é o conquistador da morte. E no capítulo 21, ele é o restaurador do arrependido. 7 expressões Jesus se utiliza e João tem por obrigação, de acordo com o propósito de revelar a deidade de Jesus, narrar. Isto vai identificar que Jesus ele é. Ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Queridos, João vai destacar. Aleluia. Por quê? Porque João é o evangelho mais puro, é o evangelho mais radical, é o evangelho mais teológico, com uma cristologia mais desenvolvida, que se preocupa em apresentar a divindade de Cristo. João vai colocar Jesus no eixo da história. João vai colocar Jesus como centro da lei. João vai colocar Jesus como substituto do templo e a fé centrada na pessoa de Cristo. João tem um destino universal, porque vai escrever para uma comunidade não específica, mas para todas as comunidades cristãs, em todas as épocas e em todos os lugares. E essa expressão eu sou, logo lembramos de Êxodo capítulo 3 e versículo 14, quando Moisés, incumbido de libertar o povo de Israel do Egito, pergunta a Deus quando se apresentar a Faraó, em nome de quem ele foi fazer aquela missão. E o nome que Deus dá a Moisés é: diga a Faraó, eu sou o que sou. É uma revelação da total e completa suficiência de Deus em si mesmo. Eu vou dizer de novo, é uma revelação da total e completa suficiência de Deus em si mesmo. É uma revelação, teologicamente falando, da aceidade de Deus. O que é a aceidade de Deus? É que Deus possui em si mesmo a causa ou o princípio de sua própria existência, sendo, portanto, incriado. Deus não foi criado por ninguém. Ele é antes de todas as coisas.
Deus é eterno. E a eternidade de Deus é absoluta. Porque passado e futuro para Deus é um eterno presente. É um presente eterno. Jesus, o Filho de Deus, é quando aquele cego que fora curado, no capítulo 9 que nós lemos, por testificar que o homem chamado Jesus fez lodo, untou seus olhos e mandou lavar-se, que ele volta vendo. Era um dia de sábado. E para os fariseus, para os escribas, para os religiosos sacerdotes, era algo violável da lei de Deus. Só que Jesus já havia ensinado por outros evangelistas que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, sendo Jesus Senhor do próprio sábado. Quando o homem testificou por mais de uma vez, e ainda tendo testemunhas de seus pais que ele realmente era cego e agora estava vendo, foi expulso. E quando Jesus soube que ele fora expulso, foi ao seu encontro e perguntou: crês tu no Filho de Deus? Ele olhou para Jesus e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Quando o ex-cego ouviu isso, se prostrou e adorou, reconhecendo que ele é o Filho de Deus. Aleluia! E a supremacia de Cristo é esta: que ele é a imagem de Deus, que ele é o primogênito de toda a criação, que ele é o criador de todas as coisas, que ele é antes de todas as coisas, que ele é o cabeça da igreja, que ele é o princípio de entre os mortos, e a sua superioridade é que ele é o resplendor da glória de Deus, é que ele é a expressão exata do seu ser, é que ele é o sustentador de tudo, é que ele é o purificador dos pecados. Jesus, o Filho de Deus, é a semente da mulher, é o cordeiro pascal, é o cordeiro no altar de Abraão, é a coluna de nuvem durante o dia, é a coluna de fogo durante a noite, é o profeta semelhante a Moisés, é o sacrifício perfeito, é o governador do seu povo, é o cordão de escarlata na janela da casa de Raabe, é o sumo sacerdote maior que o sistema levítico. Jesus é a sabedoria de Deus, o refúgio, a fortaleza, o abrigo seguro, a rocha inabalável, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e príncipe da paz, o quarto homem da fornalha de fogo ardente, o desejado das nações, o libertador dos povos, o Senhor de Israel, o reconstrutor daquilo que está perdido, o restaurador dos muros quebrados. Jesus é o sol da justiça, Jesus é o profeta de Nazaré da Galileia, Jesus é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Jesus é o leão da tribo de
de Judá, a estrela resplandecente da manhã, a raiz de Davi, o rebento de Jessé, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que vai reger com vara de ferro todas as nações. Ele é o verbo, ele é a deidade encarnada, ele é o criador do universo, ele é a suprema revelação de Deus, ele é o retrato vivo da santidade de Deus, o único que tudo subsiste. Rabai Oshimion do Rabai Rabanterei Show. Aleluia, aleluia. Porque João vai trazer a revelação e se preocupar em dizer que ele é o Filho de Deus. Mateus e Lucas narraram a genealogia humana. Uma do começo ao fim e outra do fim ao começo, em ordem inversa. Mas para provar que Jesus era o filho de Davi, para provar que a promessa que Deus havia feito a Davi, que sobre o trono de Israel jamais deixaria de ter rei, isso ainda vai se cumprir na íntegra. Apesar que o cego Bartimeu, à margem da cidade de Jericó, clamou dizendo: Jesus, filho de Davi. Mas depois que a igreja for arrebatada, que dar-se-á a grande tribulação, depois desse período tribulacional de 7 anos, Jesus voltará na segunda fase da sua segunda vinda, e ele voltará, aleluia, com os santos. Vai restaurar Israel lá na guerra do Amargedon. Vai julgar as nações, separando as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo, e vai implantar o seu reino milenar, o seu reino literal, o seu reino verdadeiro, aleluia. Vai sentar no trono de Israel durante o milênio. A adolescência chegará a 100 anos, está profetizado. Os animais perderão a sua ferocidade e as crianças brincarão com os leões. Jesus vai reinar, e diz a Bíblia que será com vara de ferro. A sua justa equidade e justiça estará permeando toda a terra. O diabo estará preso durante este 1000 anos, aleluia, porque Jesus virá coroado, e diz Apocalipse capítulo 19 que ele vem montado em um cavalo branco. Isto fala de pureza, santidade, realeza e domínio. E ele, no seu manto e na sua coxa, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. Aquele que domina tudo, aquele que manda em tudo, aquele que manda em cima e manda embaixo, o Senhor que está com o controle do universo em suas mãos. Você pode glorificar a este Jesus. Você pode adorá-lo aonde você estiver. Oh, glória a Deus. Quem foi João? João, o filho de Zebedeu. Segundo registros, filho de Salomé, que possivelmente era irmã de Maria. João vai ter um parentesco com Jesus, segundo a genealogia, segundo a descendência humana. João será conhecido como um dos 3 mais íntimos, ao lado de Pedro e Tiago, em algumas especificações de missões que Jesus os chamam. E João dos 3 ainda será o mais íntimo. Recosta a cabeça nos ombros de Jesus.
tem uma intimidade. João é o único discípulo que não abandona Jesus na hora da crucificação. Nenhum outro ficou. João é o único discípulo que vai recomendar o cuidado de sua mãe, Maria. E segundo a história, Maria viveu com João em Éfeso até a sua morte. Desculpem, porque o catolicismo romano ensina que Maria foi assunta aos céus. Não. Há indícios históricos comprovados que Maria morreu aos cuidados de João, o apóstolo. Estava João com 90 anos. No ano 81, Domiciano assume o Império Romano com ira ferrenha contra os cristãos, porque pregavam Cristo ressurreto, o Filho unigênito de Deus. João será exilado na ilha do mar Egeu, Pátimos. Como ele mesmo disse, eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição, no reino, na paciência, estava na ilha chamada Pátimos, e lá fui arrebatado. João vai ver o céu pelo lado de dentro. João vai contemplar a morada que Jesus já preparou para nós. A morada que ele disse: não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há, o verbo existir, existe muitas moradas. E eu já vos disse, eu vou preparar lugar, vou para o meu pai, mas eu voltarei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João é aquele que vai escrever os últimos livros do cânon sagrado da Bíblia. O seu evangelho, as 3 epístolas e o livro do Apocalipse. Mas vai catalogar exatamente isto. É a tônica, é a ênfase. Jesus é o Filho de Deus. Você pode dizer: mas irmão, pregador, sei lá, qual nomenclatura de título. Mas não é tão simples de declarar, dizer isto. É. Agora, entender, ter a compreensão verdadeira do cristianismo, é que não é tão simples assim. Quer ter uma ideia estatística? O Evangelho de João é o livro de toda a Bíblia mais conhecido e mais lido. No entanto, não é o mais simples, é um dos mais complexos. Porque Jesus vai falar de si mesmo. E isso vai perturbar a mente dos sacerdotes, dos religiosos, das classes religiosas que existiam, como essênios, fariseus, saduceus e escribas. 14 grupos se formaram no período interbíblico. Período antes mesmo de Herodes o Grande reinar. Quando Jesus nasceu, segundo Paulo, capítulo 4, versículo 4 de Gálatas, sob a lei, nascido de mulher,
Herodes governava. Alguns grupos desses foram enfraquecendo ao longo da história. Mas alguns outros eram fortes e eles foram inimigos ferrenhos. E eles estavam dizendo exatamente o contrário. Por isso a preocupação de João escrever a esse respeito, com o propósito de mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Que o diabo sempre quis, desde o princípio, desnortear esta verdade da mente das pessoas. Mas que não haja dúvida, porque o Espírito Santo, Ele trabalha no nosso entendimento, renova a nossa mente, abre o nosso intelecto e faz a palavra descer ao coração, aleluia, e isso nos dá robustez espiritual. Por quê? Porque a palavra Jesus é alimento para a alma sedenta, o nome Jesus é refrigério para a alma angustiada, porque o nome Jesus é o preenchimento do vazio que há no teu interior. O nome Jesus é o nome maior do que todos os nomes. Jesus é maior do que Buda. Jesus é maior do que Maomé. Jesus é maior do que Alá. Jesus é maior do que Confúcio, que se declarou primeiro-ministro da Itália. Jesus é maior do que Domiciano, que disse que era Senhor e Rei. Aleluia. Ele se declarou Deus. Quem vai se declarar Deus durante a grande tribulação será o anticristo. E João escreve na epístola que todo aquele que negar que Jesus é o Filho de Deus, este é o anticristo. E eu não quero acreditar que você não acredita nesta verdade, porque esta verdade é oriunda das sagradas letras, está nas páginas áureas das escrituras e é a revelação do próprio Deus. Jesus é o Filho de Deus. Quem é Jesus? O Salvador. Quem é Jesus? O Senhor. Quando o cego se dobra e reconhece a divindade dele, lhe adora. Quando é que Jesus é reconhecido como Filho de Deus unigênito? É quando ele é adorado. É quando ele é magnificado. É quando se atribui a ele a onisciência, porque ele sabe de tudo. A onipresença, porque nada escapa diante dele. A onipotência, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Quando o homem se desespera pelos vendavais da vida, pela tempestade da vida, pelo vento contrário que sopra, em algumas vezes Jesus mostrou isto, que tinha domínio sobre a natureza. Aleluia. Um dia Jesus estava com os discípulos atravessando o mar da Galileia. De repente um vento, um temporal se levanta. Jesus, como homem, estava cansado e precisou tirar um cochilo. Os discípulos preocupados foram lá: mestre, tu não se dá conta que nós estamos perecendo? Simplesmente Jesus se levantou e disse: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E todos perguntaram: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece?
100. Outra vez, Jesus mandou os discípulos para o outro lado enquanto despedia a multidão. Depois da multiplicação dos pães, Jesus foi orar à parte em um monte. E na quarta vigília, por volta das 3 horas da manhã, Jesus vai ver os discípulos em naufrágio e vai andando sobre as águas, porque a lei da natureza, aleluia, não atrapalha Jesus quando quer operar. Outra prova disto, aleluia, é que uma vez o próprio Deus chamou um dos querubins, montou sobre o querubim e voou sobre as asas do vento. Outra prova disso é que ele mediu a terra, o globo terráqueo, palmo a palmo, palmo a palmo. Outra prova disso, que a natureza não lhe atrapalha, é que as águas de toda a terra, 70% segundo a ciência, a terra é composta por água, cabe na concha da mão de Deus. Já vi Jesus andando sobre as águas. Pedro olhou e gritou: é um fantasma. Jesus disse: sou eu, tende bom ânimo, não tem mais. Sou eu, tende bom ânimo, não tem mais. É interessante, é que Jesus foi andando sobre as ondas, não deu ordem para o mar. Simplesmente quando Jesus, ali depois do episódio de Pedro, que o resgatou, depois que ele afundou e Pedro clamou: socorre-me, Senhor, Jesus entrou dentro do barco e a Bíblia diz simplesmente: o vento se aquietou. Só a presença dele é bastante para aquietar essa tempestade da tua vida. Deixa eu profetizar de olhos abertos, olhando dentro dos teus olhos. Aleluia! A presença de Jesus é maior e é melhor do que qualquer luta e tempestade. A enfermidade bateu, aleluia! Se Jesus está presente, se preocupa não, vai dar certo, aleluia. O desemprego bateu na porta, se preocupa não, se Jesus está presente, vai dar certo, aleluia. Ele é o Senhor das nossas vidas. Feche seus olhos onde você estiver, curve sua cabeça. Oreba shomeondorimanai orabai. Reio chamante, reio penhum tirei que meu orabantu rebanho shimium tu prandom prerebaio raio meu tu rei chamian orai premium do chuminei. Eu sou o Senhor. Entro na tua casa, desembaraço, quebro o laço, te levanto outra vez, trago-te a minha glória, encho-te da minha verdade. Testemunhos, como já foi dito pelo pastor, e eu quero com muita autoridade e unção do Espírito dizer: serão dados, aleluia, depois deste culto, desta live, pessoas irão entrar no chat, aleluia, mandarão bilhete para dizer o quanto ele fez. Não, não é porque eu estou pregando, não, é porque Deus marcou este dia, e o que está na agenda de Deus está determinado. O que é de acordo com o seu decreto é soberano, e o que é soberano Ele escreve e ninguém apaga, Ele diz e ninguém volta atrás, Ele fala e ninguém pode abrogar o que Ele diz. Seja tocado agora. Se tiver alguém querendo decidir a vida para Jesus e estiver nos assistindo, aleluia,
dê um sinal, fale, escreva, digite, interaja. Põe uma mensagem, aleluia, no chat, aleluia, e diga: eu quero Jesus. Glória a Deus. Enquanto isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, aleluia, seja tocado pelo poder da palavra do meigo nazareno Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Amém. Aleluia, aleluia, Jesus. Lá em Betânia, Jesus Cristo, ele disse a Marta, Evangelho de João, glória a Deus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Era uma causa aparentemente impossível. Era algo que aos olhos dos homens não tinha mais jeito. Tratava-se do seu irmão, que havia adoecido, que havia morrido, que havia sido feita a cerimônia fúnebre, que havia o enterrado. E já era o 4º dia que ele estava na sepultura. 4 dias de um corpo na sepultura. Que pensa você nesta hora como está este corpo? Em que estado? Mas foi numa situação desta que Jesus, chegando naquela casa, perguntou a irmã de Marta: onde foi que o colocaram? Ela pegou na mão do Senhor e disse: vem e vê. E ela levou Jesus ao sepulcro. Sabe por quê? Maria levou Jesus ao sepulcro porque ela sabia que nada era impossível para ele. Ela era aquela mulher, ela era aquela crente que vivia sempre aos pés do Senhor para ouvi-lo, para aprender dele. Veja quantas coisas maravilhosas nesta noite você aprendeu aos pés de Jesus através desta palavra. Veja quantas pessoas perderam esta oportunidade de saber tanto de Jesus através do Evangelho de João. Mas graças a Deus que você está aí, ainda aí. E nós já estamos saindo para o final. E eu sei que você foi tocado pelo Espírito Santo. E eu sei que a partir desta mensagem, a partir desses louvores, jamais você vai ser o mesmo. E agora é a hora do milagre. Agora é a hora do seu milagre. A Bíblia diz que tudo quanto a Deus no nome de Jesus nós pedirmos, Ele fará, nós receberemos. E eu tenho aqui Aldo Miller, ele pede oração pelo seu pai. Oração também por Patrícia Gomes. Ângela Salu pede oração pela sua mãe e irmã que se encontram enfermas. Josefa Isidório pede oração pelos irmãos da Cidade de Deus. Enildo Lima pede oração pelas famílias e pela família e pelo casamento. Enildo Lima. Maria Lúcia Barbosa pede oração pela sua vizinha Helena, que está com a pressão descontrolada. Dilva Paiva pede oração pela sua sobrinha. Maria do Carmo pede oração pela sua família e irmã Lourdinha.
Flávio Afonso, também pede oração pela sua mãe, que está com problema de visão. Bernadette Nunes pede oração pelos professores, pelos professores que estão com Covid-19. Damares Stephanie pede oração em prol da saúde do seu pai, que se encontra internado. Luan Alves pede oração pela sua família. Lidiane Ferro pede oração por seu pai Luiz, que se encontra enfermo. Adilza Salu pede oração pela sua saúde. Débora Olímpio, oração pela saúde da sua mãe. Josi Godin pede oração pela sua mãe e pelo seu esposo. Maria Lucinéia pede pela sua irmã. Renilda Ferreira pede pela transformação da vida dos seus filhos. Ademir Belo pede oração pela sogra. Hernandes Peixoto pede oração pela sogra de Paulo. Ana Lúcia pede oração de confirmação por uma bênção. Aguarde a tua bênção, Ana Lúcia. Ela pede que o Senhor confirme. Ednadja Alves pede oração pela irmã Vera, que está na UTI. Rosa Clares pede oração por uma enfermidade. E ainda quero pedir oração pela filha do irmão Marcelo, uma adolescente. Quero pedir oração também por Madalena, esposa do diácono Valdemir. Quero pedir oração também por Claudenor, diácono ali do parque. Pelo Paulo Jorge, também cooperador do parque. E pelo irmão Paulo aqui da sede. Estes são os pedidos de oração que nos chegaram. E oraremos, e certamente Deus estará fazendo acontecer o milagre na sua casa, na sua vida, da sua família. Deus já tem feito tantos milagres, né? Eu estou aqui diante de um moço que a esposa recebeu um grande milagre. Glória a Deus. Eu esperei que esta noite ele dissesse alguma coisa, mas ele está esperando um momento mais oportuno, que certamente chegará. Louvado seja Deus. E ainda oraremos por aqueles que não teve a oportunidade de enviar os seus pedidos. Glória a Deus. Chega presbítero Jadiel, ele vai fazer esta oração. Glória a Deus. E Jesus, ele não só fez, não só orou, mas ensinou a orar. Glória a Deus. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar. Fique de pé onde você estiver. Feche os olhos. Aleluia. Põe a mão no coração e apresentemos ao Senhor cada pedido. Aleluia, Jesus. Bendito Deus, para a tua precioso glória. Pai. Sim, Jesus. Essas pessoas que escreveram, que digitaram, que pediram, sabem das suas necessidades, que são gritantes e muitas cruéis, mas crendo piamente, indubitavelmente, que Tu és aquele que pode, e não só pode, mas como vai fazer. Sim, Senhor. O milagre que só o Senhor realiza. Aleluia. A medicina é limitada. Os homens não encontram saídas, mas Tu és o médico por excelência. Tu és aquele que ordena e tudo acontece, tudo volta ao lugar. Visita o leito, visita a casa, visita esta família, visita esta pessoa, com a Tua mão forte, com a Tua mão poderosa. A igreja a quem outorgaste
autoridade revestistes de poder, representadas por nós aqui. Levanta a voz e o nome de Jesus repreende o mal. Tudo que perturba o corpo, a alma ou o espírito, seja neutralizado agora. Meu Deus, faz um milagre, resolve problemas de ordem judicial, resolve problemas de ordem familiar e conjugal, resolve problemas, meu Deus, de ordem psicossomáticas. Traz a cura do corpo do teu servo, restaura a saúde, realiza o milagre, que haja testemunhos, que o teu nome seja glorificado mais e mais por intermédio desta igreja, que faz o seu papel de interceder, de clamar e de, em nome de Jesus, orar pela cura. Pai eterno, obrigado por esta noite, sim, pela tua palavra, pelos belíssimos, sim, louvores, pela vida do teu servo pastor Arnóbio, pela vida dos obreiros que lhe ladeiam, pela vida da igreja aqui nesta cidade, pela vida do nosso estado e nosso país. Pai eterno, nos dê uma noite debaixo da tua bênção, guardando-nos de todo mal, em o nome de Jesus. Amém. Amém. O amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos.